Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais uma aula aqui no nosso canal do YouTube. Hoje nossa aula de número 10 e a gente vai falar sobre perfeccionismo. Na verdade, a gente vai entender se você é uma pessoa perfeccionista e se esse perfeccionismo está em algum momento te atrapalhando, né? Como um comportamento autossabotador. Meu nome é Jaqueline Ferrari, eu sou criadora e mentora do programa Tô Evoluindo e antes de a gente começar aqui o nosso conteúdo, os recadinhos de sempre. Já deixa o seu like aqui nessa aula, já se inscreve no canal também para receber todas as notificações das aulas semanais e vai deixando seu comentário aqui sobre o conteúdo e já me diz logo de cara. Você é uma pessoa perfeccionista? Então vamos lá no nosso bate-papo de hoje. O que é o perfeccionismo? O perfeccionismo é um comportamento onde tem como característica buscar a perfeição para a realização das tarefas. Então, o padrão perfeccionista, ele é sempre um padrão muito alto, porque ele busca a perfeição. Mas a gente sabe que perfeição é uma coisa bem subjetiva, né? Cada pessoa tem um padrão diferente. Tem gente que acha que determinadas coisas estão perfeitas e tem pessoas que analisam de outra forma. Então, cada pessoa tem um padrão diferente de perfeição, mas o fato é que todas as pessoas que buscam perfeição, elas têm um padrão muito elevado. Um padrão de cobrança, um padrão de exigência muito elevado. E esse padrão elevado, esse padrão de exigência, de cobrança, ele não é somente para as coisas que a pessoa, que o perfeccionista faz. Normalmente, ele expande isso para as outras pessoas também. Então, normalmente o perfeccionista, ele se cobra muito e ele também cobra muito do outro. Essa autocobrança gerada pelo perfeccionismo, ela torna o perfeccionista, sim, uma pessoa muito rígida, muito exigente e com padrões muito altos. Se você parar para perceber, se você é uma pessoa perfeccionista, você vai reparar que você, além de se cobrar para que as coisas estejam sempre perfeitas, dentro desse padrão de perfeição que você definiu, que é o ideal, você também cobra das outras pessoas que elas estejam adequadas a esse padrão. Para o perfeccionista, não existe meio termo, só existem dois tipos de pessoas. Ou as pessoas medíocres, que são aquelas pessoas que fazem tudo muito mais ou menos, fazem tudo muito mal feito, ou as pessoas perfeitas, que fazem com perfeição, que são os perfeccionistas. Só que entre o medíocre, né, entre o que faz as coisas bem mais ou menos e o perfeccionista, existe o caminho do meio, que é um caminho muito mais tranquilo e muito mais leve de ser trilhado. E aí, quando que esse perfeccionismo, ele se torna um comportamento sabotador? Você pode estar se auto-sabotando em algumas situações. Quando, por exemplo, você eleva muito o seu padrão de perfeição e você espera sempre que o outro também responda com este mesmo padrão. Isso acaba tornando as suas relações e a sua própria vida muito pesada, porque você não consegue delegar, você não consegue dividir, você não confia no que o outro vai fazer para você, então fica muito desgastante se relacionar com um perfeccionista, porque tudo é muito pesado, é muito difícil conseguir atender a esses padrões. E isso não é difícil só para as outras pessoas, é difícil para a pessoa também que sofre com esse comportamento, né, com o perfeccionismo, porque ela se cobra tanto que fica cansativo, você está sempre sobrecarregado, você está sempre cansada, você está sempre esgotada, desgastada mesmo, por estar buscando um padrão de perfeição
que às vezes nem é necessário, ou na maioria das vezes não é necessário. Foi você que por alguma razão criou ou entendeu ou ouviu, trouxe esses padrões aí até da sua infância ou da sua criação, do meio que você viveu, como padrões ideais. Você criou esses padrões entendendo que, sendo assim, você seria aceita ou você seria mais bem vista. Então, tem muita coisa que pode ter gerado esse padrão de comportamento e que você carrega até hoje sem a menor necessidade. E aí, quando você vive nesse padrão de que só existe o perfeito e as outras pessoas não são capazes de fazer as coisas do jeito certo, que é esse certo que você definiu, você acaba se tornando uma pessoa muito sobrecarregada. Você se torna pesada, você não consegue, é muita coisa para você fazer sozinha e você nunca pode contar com ninguém, você nunca pode esperar por ninguém, porque as pessoas nunca vão fazer tão bem feito quanto você. Mas tudo isso motivado por esse padrão que por alguma razão você entendeu que deveria seguir ou perseguir. Um outro ponto onde o perfeccionismo também pode ser um comportamento sabotador é quando você procrastina para não entregar. Quando você acha que nunca nada tá bom, não tá perfeito o suficiente, sempre tem mais alguma coisa para fazer, isso ainda não pode ser entregue, isso ainda não tá pronto, e aí você vai empurrando com a barriga. Você fala, depois eu faço, depois eu melhoro. Ah, isso daqui já fiz todo o esboço, só que eu ainda preciso revisar, eu ainda preciso melhorar. Então nada nunca tá bom, você vai empurrando com a barriga, e aí fica também com essa lista de tarefas infinita que você nunca consegue finalizar. Isso também é por conta do padrão de perfeição que você acredita que esperam de você. Você criou, cobra das outras pessoas que seja feito assim e também acredita que as outras pessoas estão esperando num padrão muito elevado. Isso se torna pesado, isso se torna desafiador e isso se torna muito cansativo para você carregar isso com essa responsabilidade de que se você não fizer, não vai ficar bem feito. Eu tô aqui falando sobre perfeccionismo com você hoje, mas eu também já fui muito sabotadora nesse sentido, de querer colocar perfeccionismo nas coisas, achando que isso era uma coisa boa, porque no fundo, é um comportamento ruim que tem um intuito bom, que é o intuito de fazer as coisas bem feitas. Quando eu comecei a minha carreira, que eu era estagiária numa construtora, na minha primeira semana de trabalho, a minha coordenadora falou essa frase: o ótimo é inimigo do bom. E naquele momento aquilo me chocou, assim, que eu falei, mas como, gente? Não pode. Uma coordenadora, né? Ela deveria estar buscando a excelência. As coisas têm que ser muito bem feitas. Mas, na verdade, naquele momento, ela já sabia algo que eu ainda ia aprender, uma jornada que eu ainda ia trilhar e entender que quando a gente fica buscando o ótimo, a gente deixa de fazer várias coisas boas. E o bom, ele é bom também. Quando a gente usa o ótimo para ser um bloqueio e não nos deixa avançar e faz com que você seja uma pessoa não realizadora, isso é, na verdade, um comportamento autossabotador. Então, o feito é melhor que perfeito, mas ele pode ser bem feito. Então, no meio do caminho entre o medíocre, entre o mal feito e o perfeito, onde está o perfeccionismo, existe o caminho da excelência, que é onde você faz o que precisa ser feito, você coloca os seus padrões ali de qualidade, como que isso vai ser suficiente, né, para aquela tarefa, o que é suficiente para aquela tarefa. Você vai baixando um pouquinho aí esses padrões de perfeccionismo para que você melhore tanto as suas relações e viva de uma forma mais leve,
quanto você diminua também essa carga que você carrega, né? De ter que ser sempre perfeito. Então, nunca esqueça disso. Entre a mediocridade, entre o mal feito e entre o perfeito, existe a excelência. E é nisso que você precisa focar. É nesse caminho do meio que você precisa olhar para você conseguir fazer mais coisas, realizar mais coisas, parar de empurrar com a barriga, parar de procrastinar e também fazer as coisas, viver a vida, viver a sua rotina, o seu dia a dia de uma forma mais leve. E tem muitos aspectos aí que você pode começar a olhar e observar se você não está colocando o perfeccionismo como um sabotador aí em algumas áreas da sua vida. Você pode, por exemplo, estar colocando o perfeccionismo aí, esse comportamento, né, perfeccionista como um sabotador nos seus relacionamentos. Você pode dizer, eu não tenho sorte com relacionamento, nunca dou certo com ninguém. Mas muitas vezes a gente coloca na nossa mente que em algum lugar do universo existe o par perfeito. E aí você traz de novo seus padrões de perfeição. Esses padrões de perfeição, eles foram colocados pela sociedade, pela sua família, por coisas que você aprendeu, ou até desejos que você tem, que você colocou ali, instaurou como crenças na sua cabeça, que você definiu um padrão. Olha, se não for desse jeito aqui, se não cumprir todos esses requisitos, não é o par perfeito, não é a pessoa ideal, que não estão dentro do seu padrão de perfeição, mas que poderia sim ser uma pessoa excelente, uma pessoa muito boa, uma pessoa que vai te dar um relacionamento saudável e muito feliz. Da mesma forma, você pode estar sempre insatisfeita com o seu trabalho. Eu nunca encontro o emprego dos meus sonhos, eu nunca sou reconhecida o suficiente, ou eu nunca encontro algo que seja perfeito, a empresa perfeita, o trabalho perfeito. Por quê? O que você colocou na sua mente, o que você aprendeu, o que você tem como padrão do emprego perfeito? O que é esse emprego perfeito? Então, dependendo de como você colocou esse padrão, você realmente não vai alcançar nunca, porque não existe essa perfeição. Todas as situações, tanto em relacionamento, como em trabalho, como com a sua família, com seus filhos, com seus amigos, todas as relações, elas vão ter pontos bons e pontos ruins. Elas vão estar ali no caminho do meio. Nem tudo é mal feito, é medíocre e nem tudo é perfeito. É muito difícil querer encaixar nos extremos, né? Entre a mediocridade e o perfeccionismo existe um caminho gigante a ser trilhado. Então começa a pensar aí em como que você está colocando esse padrão. Enxerga o perfeccionismo como um padrão de perfeição que você colocou na sua mente. Como que você considera que é o relacionamento perfeito? Como que você considera que é o trabalho perfeito? Como que você considera que é a vida perfeita? Porque muitas vezes você está buscando essa perfeição em todas as áreas da sua vida e está deixando de observar o que você já tem hoje. E aí você não aproveita o que está aqui no caminho do meio porque você nunca está satisfeita. Porque você, na verdade, está buscando esse padrão que é muito elevado e que você não vai encontrar, tá? E aí como que a gente consegue solucionar isso? Começa a olhar isso com outros olhos, começa a trazer um pouco mais de leveza, né, para essa rotina, para esses resultados, para os relacionamentos, para o trabalho, para a vida. A primeira coisa é você tomar consciência se você está com um comportamento perfeccionista, se você é perfeccionista ou não. O que é tomar consciência? É você conseguir enxergar essas coisas acontecendo. É você estar no momento, é você conseguir visualizar o comportamento acontecendo. Você está no momento presente, você está com a sua atenção plena para poder se autoanalisar, se autoavaliar e conseguir pensar assim, opa, agora eu estou sendo perfeccionista, deixa eu pensar aqui qual é o padrão que eu estou seguindo, o que é que eu estou buscando, por que eu estou tão reclamona aqui com essa tarefa que me entregaram, por que eu estou exigindo tanto de determinadas situações.
começa a tomar consciência. É só a partir do momento que você entender e aceitar que você está vivendo esse comportamento que você vai conseguir fazer alguma coisa para mudar. A outra coisa é uma brincadeirinha que você pode fazer com o seu cérebro. Engana o seu cérebro. Começa a mostrar para ele que o seu padrão é um pouco mais baixo, sabe? Começa a definir novos padrões. Fala assim, nossa, esse padrão aqui do caminho do meio, se isso ficar dessa forma aqui, isso já vai estar perfeito. Seu cérebro, ele não consegue adivinhar, ele não consegue entender se você está falando a verdade, se você não está falando a verdade. Tudo que você colocar aqui para dentro, ele vai entender e vai processar. Então começa a criar novos padrões de perfeição. Se você é perfeccionista e não consegue se livrar desse comportamento, começa a criar novos padrões, só que padrões um pouco menos elevados, padrões mais próximos da realidade, padrões que não vão fazer com que você se sabote, que não vão fazer com que você deixe para depois. Então, dá essa enganada aí no seu cérebro, toma consciência, entende quando está acontecendo o comportamento, já define aí quais que são os seus novos padrões, pensa nas áreas da sua vida, o que você pode reestabelecer como padrão aí para os seus relacionamentos, para o relacionamento com a sua família, para o seu trabalho, qual que é o padrão ideal? Ideal é diferente de perfeito. Pode ser que você já esteja vivendo muita coisa boa e você não está aproveitando e você não está sendo grata por essas coisas boas porque você está esperando as coisas perfeitas chegarem para você. E o que vai tirar você desse caminho do perfeccionismo é a ação, é o que você vai fazer. É a forma que você vai começar a lidar com os seus padrões e como você vai começar a executar. Comece fazendo com o que você tem. Utiliza o que você tem. Começa onde você está. Vai aprendendo durante a caminhada. Faça o caminho caminhando. Vá se acostumando a ter pequenas conquistas, a ter pequenas vitórias, mesmo ainda não tendo alcançado aquele resultado perfeito que você está esperando lá no final da jornada. Começa a se acostumar a ser grata e a ficar satisfeita com esse caminho do meio, com o caminho da excelência. E você vai ver que você tem uma vida muito mais abundante, uma vida muito mais completa do que você está parando para perceber e para agradecer. Então, começa a olhar para isso. Olha seus comportamentos, toma consciência do perfeccionismo, não permita que ele sabote os seus planos, que ele sabote os seus relacionamentos, que ele sabote aí a sua abundância, a sua prosperidade. Coloca a mão na massa, faz acontecer e depois você vem aqui me contar se isso funcionou e se fez sentido para você, tá bom? Vamos ficando por aqui hoje. Se você ainda não deixou o seu like, deixa aqui nessa aula, deixa o seu comentário, compartilha com outras pessoas que você acredita que também precisem de ouvir esse conteúdo e eu te espero na próxima semana para mais uma aulinha aqui no canal. Um beijo para você.